O Igor fechou meu microfone aqui. Para os estudantes que estão em sala de aula hoje, quais são os principais problemas do novo ensino médio? Onde é que pega para quem está na sala de aula assistindo aula? Porque agora a gente não está falando com o especialista, com o pedagogo, a gente está falando com a estudante que representa a massa dos estudantes no Brasil. E o que vocês sentem quando vocês têm uma aula dentro do novo ensino médio? Então, o novo ensino médio, em tese, era para ser para preparar a gente para o mercado de trabalho. Só que na prática a gente não está sendo preparado nem para o mercado de trabalho e nem para a universidade. Porque são grades curriculares, itinerários formativos que não fazem sentido nenhum. Para além de ser bastante extenso, ele retira as matérias que são fundamentais, que é história, geografia, sociologia, filosofia, e reduz a grade dessas matérias para poder focar em português e matemática. Mas nem focando em português e matemática direito estão focando, né? E aí, por que eu estou falando isso? Isso acaba agravando a grande desigualdade social entre estudantes de escola pública e estudantes de escola particular. Porque os estudantes de escola particulares continuam tendo as mesmas aulas. E esses mesmos conteúdos, eles vão ser cobrados no Enem. Então, como a gente vai fazer uma prova que vai avaliar a gente para poder entrar na universidade, vai cobrar essas matérias, sendo que a gente não está vendo essas matérias enquanto os estudantes de escola particular estão vendo, sabe? E a outra coisa também, os itinerários formativos das escolas particulares realmente têm estrutura para ser realizados lá. Por exemplo, enquanto os estudantes que são de escola privada estão tendo aulas de astrofísica dentro dos laboratórios de química, de física, de biologia, a gente está tendo aula de como fazer brigadeiro caseiro dentro dos itinerários formativos. Ou então aula de o que rola por aí. Sendo que ninguém sabe o que é essa aula de o que rola por aí, ou a aula de olho na rede. E é isso que a gente está tendo dentro dos itinerários formativos, sabe? Então é muito confuso, muito confuso. Fora que tem alguns estados, e aí eu vou citar aqui o Paraná, que foi os estudantes se queixaram muito disso, que tem uma aula de educação financeira que demoniza a população pobre. E tipo assim, a gente é estudante de escola pública, nós somos da massa da classe trabalhadora, nós somos pobres. Então, como a gente vai ter uma aula de como odiar a nossa própria classe, sabe? Então, Jade, como é que é essa história de demonizar as classes populares? O que ensina nessa aula? essa aula de educação financeira, ela ensina como se fosse você precisa fazer de tudo para você não ser pobre, porque ser pobre é uma coisa terrivelmente ruim, tipo assim, como se a gente tivesse numa classe elite, sabe? Como se quem estivesse assistindo essa aula realmente fosse pessoas que tivessem mais de 5 salários mínimos, sendo que não é assim, né? Então, não é condizente com a nossa realidade. Lembrando que o secretário de Educação do Paraná é o secretário de Educação no estado de São Paulo. Pois é, e tá tudo invertido, né? Que agora o governador de São Paulo é do Rio de Janeiro e o secretário de Educação é do Paraná. Então não tem ninguém de fato de São Paulo liderando, governando São Paulo. Isso tá fora do comum. Inclusive, já que a gente entrou nesse assunto, a UBS vem falando muito sobre o veto que o Tarcísio fez da distribuição gratuita de absorvente dentro das escolas. Então, tá bem sério isso aqui, inclusive, com a própria reforma do ensino médio, que está fechando todos os períodos noturnos das PEIs, né? Que no caso são as escolas em tempo integral. O Jade, essa reforma do ensino médio do governo Temer, ela é consertável? Ou seja, é possível revê-la em vez de apenas ou em vez de revogá-la? É possível apenas revê-la em vez de revogá-la? Então, isso é um assunto bastante complicado, mas eu vou explicar. Há muito tempo, são os estudantes que falam que é necessário ter uma reforma no modelo de ensino que a gente tem, entendendo que o retrato da escola pública no Brasil, ele é o mesmo há 100 anos. Então, quando a gente olha há 100 anos atrás, e eu estou falando da escola pública, né, não da escola particular. Quando a gente olha há 100 anos atrás o retrato da escola pública e a gente olha para agora, para o retrato da escola pública, é a mesma coisa.
sendo que os anos mudaram, o século mudou, as gerações mudaram, então nós somos outros, a tecnologia mudou, né? Então a gente vai e faz um recorte de estudantes de escola pública continuam com a mesma lousa de pincel ou de giz, enquanto nas escolas particulares já tem aparelhos de tecnologia, tablets, projetores e todas essas coisas, sabe? E aí, por que eu tô falando isso? Porque os estudantes já falaram milhares de vezes que é necessário uma alteração no modelo de educação, no modelo de organização de como a escola pública ela precisa ser. Só que esse modelo que foi colocado, essa reforma específica, não teve a nossa participação, não teve a nossa consulta. Tipo assim, o que é que vocês acham sobre essa reforma? Vocês querem contribuir? Como vocês acham que deve ser? Não foi perguntado para nós, não foi perguntado para os professores, não foi perguntado aos profissionais de educação que estão dentro da escola pública. Então, essa reforma, ela não foi feita para quem vai estar passando por ela. Então, não faz sentido, sabe? E aí, aonde eu estou querendo chegar com isso? É necessário ter um novo modelo de ensino, sim, só que ela precisa ser pensada e executada por quem está dentro da escola pública, que é quem realmente interessa, né? E aí, o que é que isso significa? Que o ensino médio ele precisa passar por uma reforma, mas ele precisa passar por uma reforma popular. E não é isso que está acontecendo nesse modelo. Então, é por isso que nós estamos pedindo a revogação imediata dessa reforma, para que seja apresentado uma nova proposta com um novo modelo que realmente faça sentido para a classe de estudantes de escola pública e também para o que é a nossa massa de estudantes que estão inseridos nesse ambiente, sabe? Entendendo que a gente precisa estar dentro da escola e a escola precisa fazer um sentido. E aí, o que isso significa? Hoje a escola pública ela tem uma tarefa fundamental para além de tudo, para além de nos preparar para o mercado de trabalho, para além de nos preparar para a vida, é de transformação social. A escola pública precisa ser esse instrumento que vai conseguir transformar a vida desse estudante, combater a insegurança alimentar, combater os preconceitos, porque é necessário, é dentro da escola que a gente tem o nosso primeiro contato com a sociedade. Então, as matérias como história, que fala sobre todo o processo que o nosso país passa e passou, é muito necessário. A matéria como de filosofia, sociologia, geografia, para a gente entender qual contexto nós estamos inseridos. Porque quando você tira isso da escola, você está tirando a identidade do seu próprio povo. Porque como que a gente vai entender por que, que eu ganho menos e o meu patrão ganha mais? Sabe? Então é necessário que essas matérias elas estejam dentro da sala de aula de maneira efetiva para que a gente entenda e consiga formar um pensamento crítico. Então, assim, o novo ensino médio, que ele não tem coisas novas, né? É só uma repetição da desigualdade social, uma repetição da gravação, da evasão escolar. Ele vem com esse marketing muito bom de falar novo ensino médio. Aí parece que quando a gente quer a revogação do novo ensino médio, a gente é contra uma reformulação dentro do que é o ensino básico. Só que não, nós queremos uma reformulação dentro do novo ensino básico, mas nós queremos que isso seja popular. Só que para isso ser popular, essa reforma ela precisa ser revogada para ser apresentada uma nova proposta. Jade, essa nova proposta, você acha que é possível? O primeiro passo seria voltar atrás, a recuperar o que havia antes, certo? Você acha que o mecanismo de consulta pública aberto pelo governo na quinta-feira, dia 9 de março, é suficiente para esse processo ter início ou não é um bom caminho escolhido pelo governo? Eu acredito que foi bastante positiva a abertura desse conselho, abertura para consulta pública, né? É muito importante porque isso mostra que o governo federal ele está disposto a ouvir e está disposto a entender quais são as maiores problemáticas, né? E diferente do que seria do governo Bolsonaro, que a gente não teria isso, né? Então mostra
como que deve se portar um governo democrático. E isso é bastante saudoso, a gente reconhece muito. Só que o povo quer a revogação do novo ensino médio, né? Assim, nós vamos participar, vamos apresentar as propostas que a UBS tem, mas o que o povo realmente quer, e aí, né, a consulta pública, o que é que o povo quer? O povo quer a revogação imediata. Mas nós vamos apresentar o nosso projeto, nós vamos apresentar as nossas plataformas, os estudos que a gente tem sobre evasão escolar, sobre a questão da merenda escolar e a importância que ela tem, né? Foi feito o reajuste na semana passada, só que já é uma luta da UBS de muito tempo, sobre a questão da tecnologia dentro da escola e a importância que isso tem, sobre a questão das grades curriculares. Então, nós estamos dispostos a participar do conselho, da consulta pública, de apresentar as nossas plataformas, mas a gente não sai da nossa posição, né, de movimento estudantil, de falar que nós queremos a revogação imediata do novo ensino médio, de sair das ruas também, porque esse é o nosso papel, né? É o nosso papel cobrar algo que seja positivo para o nosso povo, principalmente para nós que somos estudantes.